Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Hillsong College Noturno Online. Que maravilhoso a gente poder fazer essa jornada juntos. Para muitos, essa é uma jornada que se inicia hoje, para outros é uma continuação dessa jornada. E para a gente é um enorme prazer poder fazer essa caminhada juntos. Você que está aqui conosco estará estudando com a gente a matéria Estilo de Vida. Se trata a respeito de seguir a Jesus, como a gente pode aprender mais a respeito de Jesus nas nossas vidas, vai realmente construir as nossas vidas e o nosso estilo de vida. Vamos dar uma olhadinha para as semanas que a gente vai ter, o que nós vamos estudar, o conteúdo dessa matéria é muito legal. Nessa primeira semana, incluindo hoje com a sessão 1 e 2, nós vamos tratar do estilo de vida cristão, do que nós estamos falando, vamos estabelecer os fundamentos e depois, na semana número 2, vamos trabalhar um relacionamento com Deus, como construir um relacionamento com Deus, orando e sendo guiado por Ele. Semana número 3, vamos trabalhar o relacionamento com Deus, crescendo na nossa fé e crescendo em adoração. Semana 4, vamos olhar para a liderança pessoal. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito dos planos de Deus para as nossas vidas, o propósito dele. Vamos descobrir um pouco mais do plano de Deus para as nossas vidas. Semana número 5, liderança pessoal, a respeito das nossas crenças, dos nossos valores, crenças que talvez podem nos limitar, mas também vamos aprender maneiras de liberar para Deus trabalhar nas nossas vidas e a gente poder continuar avançando para aquilo que Ele tem para nós. Semana número 6, também ainda em liderança pessoal, vamos trabalhar o nosso caráter, aprender a amar as pessoas de uma maneira melhor. E semana número 7, uma semana incrível, vamos trabalhar em como aprender a construir relacionamentos. Isso é algo maravilhoso. Todos nós necessitamos de ter um relacionamento saudável, não somente com Deus, mas relacionamentos saudáveis com as pessoas. E é isso que a gente vai cobrir durante essas 7 semanas juntos. Hoje nós vamos começar então sessão número 1, vamos olhar para o estilo de vida cristão e Jesus Cristo como o nosso exemplo. Depois, na sessão número 2, a gente explica para você aquilo que a gente vai cobrir e vamos com tudo para aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar rapidamente, abençoar esse tempo juntos, abençoar toda essa jornada que nós estaremos fazendo. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos que o Senhor tem muito para ensinar as nossas vidas. Nós oramos que durante esse tempo a gente possa estar de coração aberto, de mente aberta, para ouvir, para aprender, para poder praticar, que a gente possa ser moldado na tua presença. Todos que estão conectados nesse momento, eu peço que a sua presença seja com cada um e o Senhor possa nos abençoar nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos continuar então, vamos começar a falar a respeito de estilo de vida. Quando a gente fala estilo de vida, o que é? O que é estilo de vida? Quando você se matriculou para fazer o college noturno junto com a gente tinha essa matéria chamada estilo de vida, o que você pensou a respeito dessa matéria? Talvez, às vezes as pessoas podem pensar que se trata da maneira de vestir, né, uma coisa mais relacionada a fashion, mas estilo de vida, quando nós falamos a respeito de estilo de vida, nós estamos falando que estilo de vida é um modo de vida escolhido por uma pessoa ou por um grupo. Então, a maneira que um grupo ou que aquela pessoa se comporta acaba se tornando o estilo de vida dela. Isso de acordo com o dicionário Macquarie. Agora, a gente precisa aprender também do que isso significa para as nossas vidas. Porque o estilo de vida é algo regular, é algo consistente, é algo constante, aquilo que aparece bastante nas nossas vidas. É os nossos padrões de crenças, escolhas e comportamentos. É isso que gera o nosso estilo de vida. Então, de uma certa forma, o nosso estilo de vida é uma descrição daquilo que nós cremos, da maneira que nós nos comportamos. E se nós pararmos para pensar que a gente quer levar o nosso estilo de vida a um novo nível, nós estamos falando a respeito das nossas crenças, do nosso padrão de comportamento, tudo isso ser
transformado para que o nosso estilo de vida possa refletir um estilo de vida que agrada a Deus. Não simplesmente para tentar conquistar o amor de Deus, mas porque é um estilo de vida que Deus tem para as nossas vidas que é muito melhor do que qualquer outro estilo de vida. Então é disso que nós estamos falando. Vamos também entender que o estilo de vida cristão é muito importante para as nossas vidas e a gente pode começar com essa pergunta, pensar assim: por que Deus estaria interessado em nosso estilo de vida? Você já parou para pensar? Por que Deus está interessado no seu estilo de vida, na sua forma de agir, na sua forma de viver a vida no seu dia a dia? Por que será que Deus está interessado nas nossas vidas dessa forma? Será que Deus está interessado nas nossas vidas dessa forma simplesmente porque a maneira que a gente vive aqui, coloca em prática aquilo que nós cremos, vai determinar se a gente passa a eternidade com Deus ou não? Será que Deus está interessado no nosso estilo de vida simplesmente porque Ele tem regras que devem ser cumpridas? Deus sempre se interessou no nosso estilo de vida. Deus sempre se interessou no bem-estar de cada pessoa. E quando Deus está pensando a respeito do nosso bem-estar e precisa dar orientação para as nossas vidas em relação à nossa forma de viver, Ele está querendo realmente só nos ajudar. Então não é que Deus tem uma lista de regras que precisam ser cumpridas, mas Deus está interessado no nosso bem-estar. É claro que a nossa forma de viver vai afetar o nosso futuro, a nossa eternidade. Existem várias coisas que são afetadas a partir daí, mas a gente precisa entender que Deus está interessado no nosso estilo de vida, porque Ele também está interessado no nosso bem-estar. Então Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o bem, Deus conhece o mal, Ele sabe como nos dizer qual é o caminho que nós devemos seguir, quais são as alternativas, porque às vezes um caminho ou outro pode parecer uma boa alternativa, mas Deus vai dizer assim: olha, eu digo para você, vai por esse caminho, porque esse caminho é o caminho que vai te fazer ser bem-sucedido, vai te ajudar, você vai ser abençoado nesse caminho, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer até na alternativa que parece boa para nós. Então Deus está interessado nesse nosso estilo de vida. A gente pode ver que no Antigo Testamento, Deus deu ao seu povo 10 mandamentos. Ele chega um momento que ele está formando a nação de Israel e ele diz assim: eu estou formando esse povo, eu vou dar uma lista de como essas pessoas podem se comportar para viver uma vida boa, para ter bem-estar, para continuar crescendo, sendo bem-sucedido na vida. Então Deus não estava lá pensando assim: esse povo é muito bagunceiro, esse povo está fazendo muita coisa errada, eu vou dar uma lista de regras aqui para ver se eles entram na linha. Não era o coração de Deus. Quando Deus vem e traz os 10 mandamentos, traz a lei, é tudo para o bem-estar, tudo para a proteção de cada indivíduo. Nós vemos quando a gente chega para o Novo Testamento. No Novo Testamento, se a gente pensar assim, o direcionamento, quando Jesus fala para a gente a respeito do a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, nós temos o Sermão da Montanha, em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus fala muito a respeito da nossa forma de viver. Ele diz: bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do meu nome, porque eles serão abençoados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E Jesus começa a trazer uma lista de orientação, não somente conselhos, que são boas ideias da maneira que nós poderíamos viver, mas Jesus está dizendo: eu tenho aqui uma forma de viver que vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu bem-estar. Então Deus está completamente interessado no nosso estilo de vida. Qual é o estilo de vida que nós temos hoje? Hoje, será que o seu estilo de vida é um que tem promovido o bem-estar para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor?
Ou será que é um estilo de vida que está necessitando de algumas mudanças para que possa ser melhor para você mesmo e melhor para as pessoas que estão ao seu redor? Queria aproveitar esse momentinho para encorajar você que mesmo que você já tenha um estilo de vida que talvez seja um estilo de vida que outras pessoas se inspiram na maneira que você vive, no seu padrão de comportamento, de crenças, mesmo que seja isso, saiba que Deus é um Deus incomparável, que tem grandes coisas e você pode levar isso a um outro nível, porque nós necessitamos de bons exemplos para que as pessoas possam seguir. Então nós vemos ali que tem o Sermão da Montanha que Jesus traz no Novo Testamento, mas também a gente precisa entender o seguinte: se a gente vai falar a respeito de estilo de vida, se a gente vai falar a respeito de uma nova forma de viver, nós precisamos estabelecer qual que será a autoridade nas nossas vidas que trará a orientação, que trará a direção para a forma que nós devemos viver. E nós temos então que estabelecer uma autoridade, nós dizemos que essa autoridade vem a partir da Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus, que pode nos orientar, ela precisa ser o compasso que nos orienta, que nos localiza, que nos traz direção nas nossas vidas. Qual é a autoridade que a Bíblia tem sobre você hoje? Qual é a autoridade que a Bíblia tem sobre sua vida? E eu estou perguntando assim, não de forma subjetiva, que talvez você pense assim, poxa, a Bíblia tem autoridade sobre minha vida. Mas qual é essa autoridade? É uma autoridade que simplesmente existe e não é praticada, que não é levada à atenção, ou é algo que faz parte da sua vida? Se nós dizemos que a Bíblia tem autoridade sobre as nossas vidas, então nós precisamos estarmos nos encontrando com a palavra de Deus constantemente. Precisamos estar lendo a Bíblia constantemente, precisamos aprender isso nas nossas vidas. E não que a Bíblia simplesmente seja algo que seja colocado de lado numa gaveta, ou quem sabe nem a presença de uma Bíblia nas nossas casas. Talvez hoje seja um bom dia para você começar a pensar a respeito de como será a sua vida, e a autoridade da Bíblia na sua vida é algo que precisa ser considerado. Qual é a autoridade que ela tem sobre você hoje? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação chegou. O velho se foi, o novo está aqui. Você se torna uma nova criatura em Jesus Cristo. O velho se vai, Jesus nos transforma, e quando nós encontramos com a palavra de Deus, nós estamos encontrando com o coração de Deus, algo que vem diretamente de Deus, para nos empoderar, para viver a vida que Ele tem para nós. Saiba que quando Ele faz algo novo, e quando Deus trabalha algo novo nas nossas vidas, é maravilhoso. Você pode encontrar, às vezes, alguma pessoa que já tem um relacionamento com Deus há muito tempo. Talvez você olhe para a vida dessa pessoa e você pensa que a vida dela é perfeita, é maravilhosa, que não existe nada de errado com essa pessoa. Sabe por que você pensa dessa forma? Porque Deus faz um trabalho de restauração, uma nova criação nas nossas vidas, de tal forma que fica irreconhecível pensar que a pessoa um dia foi uma pessoa totalmente quebrada, insegura, perdida, porque Deus restaura de tal forma. Com qualquer pessoa você pode sentar e perguntar qual é a sua história. E quando ela contar a sua história, você vai ficar surpreso de tudo aquilo que ela já superou, tudo aquilo que ela venceu para poder estar onde está hoje. Esse é o trabalho que Deus tem para fazer nas nossas vidas, e encontrar com a palavra de Deus nos ajuda para que a gente esteja alinhando as nossas vidas com a palavra, com o coração de Deus. Nós também aprendemos em Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver. Isso significa que quando Deus faz de nós uma nova criação, nós mudamos, nós vivemos de uma forma diferente. Paulo está dizendo assim: quanto à antiga maneira de viver.
Não a maneira atual, porque a maneira atual é diferente, mas quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem, aquela maneira antiga de viver, você teria tentações de fazer coisas que você seria simplesmente atraído a fazer a coisa errada e aceitaria a fazer a coisa errada. Mas nós temos que nos despir dessa pessoa, né, que agia de tal forma, para começar a viver de forma diferente. Que diz assim, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, dessa nova pessoa, dessa nova mulher. Estamos nos revestindo do novo que Deus tem para nós, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Somos criados para sermos semelhantes a Deus. Temos também mais uma passagem que nos inspira bastante, que diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocá-la no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Está ali em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Nós somos o sal da terra, nós trazemos sabor para essa terra. Eu e você podemos fazer a diferença abençoando a vida das pessoas. Nós somos o sal da terra. Também, como eu vivo, afeta outras pessoas. Nós precisamos entender essa realidade, que a maneira que nós vivemos irá afetar a vida de outras pessoas. Como eu vivo afeta outras pessoas. Isso significa que a minha responsabilidade não é somente comigo, mas é com toda a humanidade. Minha responsabilidade são com as pessoas ao meu redor, não somente com mim mesmo. Não posso pensar que eu vou viver a vida que eu quero viver, da maneira que eu quero viver. Nós precisamos viver entendendo que existe uma responsabilidade nas nossas vidas que, conforme a maneira que a gente vive, vai afetar outras pessoas. Por isso que existe lei, por isso que tem polícia nas cidades, em todos os países, porque se a gente começar a fazer alguma coisa que afeta a vida de outra pessoa negativamente, existe a lei que vai nos ajudar a estar caminhando da maneira correta, senão a gente vai ter que sofrer as consequências. Então nós precisamos estarmos atentos que a maneira que nós vivemos afeta não somente as nossas vidas, mas as vidas de outras pessoas. Então a gente precisa agir ciente disso, que a nossa responsabilidade não é somente conosco, mas também com toda a humanidade. Diz assim a palavra de Deus: não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já não se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e vive ela na prática, a verdadeira liberdade, e se firma nela, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Tiago capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Isso significa que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos também colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Se nós não colocarmos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, existe algo de errado com as nossas crenças. Nós precisamos ser capazes de colocar essa mensagem em prática. E o que o estilo de vida deveria revelar a respeito de um cristão, a respeito de nós mesmos? A nossa maneira de viver deveria revelar que Jesus é o nosso Senhor. Não esconder, não que seja uma surpresa para as pessoas,
mas a nossa maneira de viver deveria revelar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Isso significa que as nossas decisões são baseadas naquilo que Deus gostaria de fazer através das nossas vidas. Isso significa que nós decidimos de acordo com a palavra dele e aquilo que ele tem para nós e não somente aquilo que a gente gostaria. Então é importante que a gente esteja próximo da palavra de Deus. E Jesus é o nosso perfeito exemplo. Nós precisamos seguir algum exemplo, nós estamos falando da palavra de Deus, mas Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, em carne e osso, que a gente pode aprender a partir de Jesus Cristo. Se ele é o nosso exemplo, então nós precisamos ser imitadores de Jesus Cristo. Nós somos imitadores e tentar imitar essa imagem e refletir essa imagem da melhor maneira possível. Nós temos um estilo de vida que necessita refletir uma imagem autêntica e isso requer esforço. Isso requer que a gente se posicione de tal forma para que a gente possa refleti-la. Então, imitadores de Jesus Cristo. Paulo diz assim, Tiago diz assim, na verdade, em capítulo 1, versículo 22 a 25, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Jesus Cristo e ter essa capacidade de olhar para alguém e falar assim, seja meu imitador, como eu imito a Jesus Cristo, é algo muito forte para as nossas vidas. Nem todos nós seríamos capazes de dizer isso, né? Porque é uma palavra forte. Você se sentiria confiante em dizer aos outros, faça como eu faço? Porque a gente tem aquele velho ditado que a gente poderia dizer, faça como eu te digo que deve ser feito. Mas se a gente falar para as pessoas, falar assim, olha, você não precisa ficar tão preocupado em ouvir aquilo que eu estou dizendo, mas observe a minha vida muito bem. E conforme a maneira que eu vivo a minha vida, você pode vivê-la também. Com a integridade nas finanças, integridade na forma que eu vivo e expresso a minha sexualidade, integridade na forma que eu trabalho com os meus familiares, as pessoas ao meu redor, que imite a maneira que eu perdoo as pessoas, imite a maneira que eu trato as pessoas durante conflitos de grande intensidade. E a gente pode aumentar a lista, aumentar a lista, aumentar a lista e dizer para as pessoas, imitem a minha maneira de viver e não somente aquilo que eu digo. Se a gente chegar num momento que a gente pode dizer isso, que momento maravilhoso! E eu creio que muitas pessoas estão aqui conectadas com a gente, muitas pessoas que fazem parte da nossa igreja captaram o DNA da nossa igreja, é tão forte, a cultura é tão forte em suas vidas, que eles vivem de forma sacrificial e são realmente um exemplo para muitas outras pessoas. E nós temos muitos voluntários na nossa igreja que podem hoje dizer assim, seja meu imitador, faça como eu, chegando bem cedo e com grande atitude, servindo as pessoas que estão ao meu redor. E esse é um objetivo para a gente, para que a gente possa inspirar outras pessoas a viverem de uma forma que vai causar bem-estar, não somente para eles, mas vai causar bem-estar também para todos que estão ao redor deles. Até que ponto, essa é uma pergunta importante, bem, até que ponto as suas palavras e as suas ações estão em linha com as suas crenças? A maneira que você crê, a maneira que você fala, a maneira que você conversa, quanto que das suas crenças estão em linha com a forma que você vive? Se você diz que a Bíblia é muito importante na sua vida, mas você não a lê, nós poderíamos perguntar, será que essa crença realmente está em prática? Ou dizer que um tempo em família é muito importante, mas não tem visto esse tempo em família? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A respeito de colocar a nossa crença em prática? Isso são boas perguntas para nos desafiar e ajudar que a gente possa colocar em prática aquilo que nós realmente cremos.
Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 2 diz: "Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus." A nossa oferta, o nosso sacrifício precisa produzir um aroma agradável a Deus. Não aquele tipo de atitude que às vezes as pessoas olham e falam: isso não tá bem, essa atitude não tá legal, mas o tipo de uma oferta que possa trazer alegria, um sacrifício que outros se inspiram por causa de uma atitude que é admirável. Isso é o que nós precisamos mostrar para as pessoas. E se você pensar assim, olha, eu concordo muito com tudo isso que está sendo dito, mas não é fácil para mim colocar em prática. Então nós perguntaríamos para você qual é ou quem é o seu maior desafio quando se trata de seguir o exemplo de amor de Jesus Cristo. Será que são as circunstâncias, gerenciamento de tempo? Será que é uma pessoa que talvez torna isso um pouco mais difícil, um obstáculo para que você possa realmente mostrar esse exemplo do amor de Jesus Cristo? Qualquer que seja a resposta, está nas nossas mãos para usar das ferramentas que hoje nós temos disponíveis para fazer as alterações nas nossas vidas, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Então, essas perguntas, lógico que podem nos desafiar, mas elas podem também nos encorajar em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mais uma passagem durante todo o nosso curso, durante essa matéria, nós vamos ver várias passagens bíblicas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim: "E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito." E o ponto importante dessa passagem é que nós estamos sendo transformados de glória em glória, mas é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Então, até esse momento da aula, a gente tem falado muito a respeito das nossas atitudes, falando muito a respeito daquilo que está nas nossas mãos, aquilo que nós podemos fazer, a ação que a gente pode colocar em prática, mas nós precisamos entender que tudo isso só se torna possível através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Até que ponto você está ciente de que Deus está transformando você em vez de tudo ser o seu próprio esforço? Falei bastante durante esse tempo das atitudes que nós precisamos tomar, de tudo aquilo que nós precisamos fazer, mas não se trata de a gente mudar tudo com as nossas próprias forças, pensar que a gente vai conseguir ser essa pessoa que Deus criou a gente para ser, simplesmente através do nosso esforço próprio. Se a gente usar só do nosso Se nós usarmos, somente do nosso esforço próprio, nós estamos nos desconectando de Deus e isso se torna tudo mais difícil, porque aí a gente vai ficar dependente de nós mesmos. Mas quando nós nos achegamos a Deus, nós dependemos de Deus e precisamos continuar dependendo somente dele. E o Espírito Santo faz esse trabalho nas nossas vidas. O nosso estilo de vida cristão é uma decisão nossa, mas é o Espírito Santo que a torna possível. E eu gostaria de te encorajar de que qualquer que seja a mudança, o desejo de mudança que você tem hoje, é o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer. Quando você pensa numa atitude que precisa mudar, uma pessoa que você precisa perdoar, integridade nas finanças ou em qualquer outra área da sua vida, você precisa pensar que é o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer. E nesse momento já eu peço que, Pai, o Senhor abençoe a cada um e através do Espírito Santo do Senhor, que nós possamos caminhar segundo a maneira que o Senhor gostaria
que a gente vivesse para o nosso bem-estar e para o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. Nós te entregamos as nossas vidas, oramos, crendo que o Espírito Santo do Senhor irá nos ajudar em cada passo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então tirar um intervalinho, daqui a pouquinho nós chegamos para a sessão número 2.